Bem, gente, vamos aquietando as mentes, os corações, para que possamos assim interagir nas nossas melhores vibrações com o mundo espiritual amigo que aqui se encontra, já nos acolhendo, já nos envolvendo os seus eflúvios benéficos e saudáveis. E que possamos agradecer ao doce meio Rabi da Galileia a oportunidade que concede a cada um de nós de hoje, aqui reunidos, dando início a mais uma atividade doutrinária do ano que se inicia simbolicamente. Na tua casa sempre, casa de acolhimento, paz e fraternidade. Abençoa cada um de nós dos dois planos da vida, rogando aos bons espíritos que possa envolver o nosso irmão, expositor da noite de hoje, Daniel Lírio, que estará utilizando a palavra, para que a sua mensagem encontre receptividade nas mentes e nos corações presentes dos dois planos da vida. Abençoa, Senhor, fluidifica a água para que sirva de medicação para o espírito e o corpo de todos que dela venham usufruir. E na certeza da sua morável presença, dos benfeitores amigos aqui entre nós, te agradecemos, humilde e amoravelmente, dizendo-lhe, Senhor, ser conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz, e o Senhor nos envolva a todos. Assim seja. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. O Cristo Pai de Caridade nos acolhe a todos para o início das nossas atividades doutrinárias. E, como sempre, eu preciso reiterar a importância das palestras doutrinárias, que na realidade é um tratamento coletivo, espiritual coletivo, que visa trazer benefício para todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos iniciando o ano de 2023, embora os espíritos digam que não existe ano novo e ano velho, o ano é, mas simbolicamente aqui na Terra estamos iniciando as nossas atividades do ano, palestra doutrinária deveras importante. Muitos de nós falamos que acreditamos em Deus, falamos tanto em Deus, mas será que nós sabemos como é que Deus realmente se expressa em nossa vida, na nossa realidade existencial? Se a maioria de nós soubéssemos, não faríamos tanta besteira. Mas é aqui que a gente vai ouvir falar de Deus. Estamos iniciando o nosso ciclo doutrinário, começamos hoje com a palestra doutrinária. Amanhã as atividades de quinta-feira normal, às 15 horas já estamos abertos, atendimento fraterno, às 17 horas iniciamos as atividades. Sábado, a mesma coisa. Então, iniciamos também a tarefa de receber alimentos não perecíveis, roupas em bom estado e as doações, as colaborações que possam nos ajudar nas atividades ao longo do ano que se inicia. Sejam todos bem-vindos, abram o coração, possamos entrar em conexão. Hoje nós temos a alegria, estamos iniciando com o companheiro Daniel Lírio, Daniel que é trabalhador da COBEM, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, está aqui conosco iniciando o nosso ano doutrinário. Dona Cleonildes, um breve trechinho aqui do nosso Evangelho. Precisamos dele. Em seguida, Daniel, você terá 1 hora do início de sua fala para desenvolver o seu trabalho, meu irmão. Seja bem-vindo, que os amigos espirituais do Cristo Pai
possa me inspirar e lhe amparar bem. E assim seja. Boa noite, irmão. Amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11. Item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Achar-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta e que, naturalmente, se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorra-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre e arranca o desgraçado, é talvez a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros alentos da vida, o homem perdido voa ao seu passado, porque antes este se ergue diante dele. A morte quinça lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser terrível. Lançai-vos então, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-vos a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atrairá nos vossos braços, se atirará, nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não, socorrei-o porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo. Lamennais, Paris, 1862. Aí está, né, a lição, né, a mensagem da noite de hoje, abrindo os nossos trabalhos, né, de doutrinário. E agora eu vou deixar a palavra para você também. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em nossos corações. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com as bênçãos do Espírito Santo e nossos progenitores que foram veículos para a nossa encarnação. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa, Edson, que surgiu muitas outras vezes, você, Alberto. É uma honra abrir o departamento doutrinário desse centro. Os melhores perfumes estão nos menores frascos, que é onde há amor, carinho, acolhimento, qualidade e não quantidade. Bom, uma grande missão estarmos aqui abrindo o departamento doutrinário desse ano. Mais uma lição, mais ainda, falar sobre Jesus. E falar sobre Jesus em tempos pandêmicos é mais desafiador ainda, porque todos nós estamos sendo testados ao extremo. E falar sobre Deus. Eu queria ter visto a cara de Edson na hora que ele me passou esse tema. Mas foi virtualmente. E eu respirei, fui ao fundo do meu âmago e aceitei. Porque falar de Deus não é fácil. Falar de Jesus já não é. Falar de Deus não é fácil. Qualquer encarnado na terra que falar, que entende a inteligência de Jesus, está mentindo. Porque a inteligência de Jesus está muito
acima do nosso conhecimento. Você imagine a inteligência do Todo-Poderoso. Então, dentro do meu pequeno conhecimento de ser humano encarnado nesse planeta, eu vou relatar sobre Deus do que nós sabemos e estudamos. Então, para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto nem definitivo. Como eu falei. Está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo. É o resultado das ampliações sucessivas de conceito individual e de abordagens complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus, não considerados. Então, visões contraditórias que expuseram as limitações de explicações utilizadas em determinado momento. Então, resumindo essa primeira lâmina, o conceito que nós temos de Deus hoje não é o mesmo do passado. E veio se modificando, se atualizando, trazendo a questão da centralidade de um Deus único, né? E não de um politeísmo, com o passar do tempo e com o passar das evoluções da humanidade. A humanidade, ela não é proveniente do planeta Terra. A 1/3 da humanidade está no planeta Terra, de acordo com os estudos dos livros, da obra espírita e de outros autores. Deus, a humanidade não derivou de Adão e Eva. Jesus, ele falava sobre parábolas, e a Bíblia usava muitos sentidos alegóricos. Como é que dois seres podem dar toda uma constituição a uma população da Terra com mais de 5, 6 etnias diferentes espalhadas pelo globo todo? Seria um unicentralismo demagógico, se eu estou me sendo claro para vocês. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No início, falava-se, né? Não, Deus criou o homem do barro, não é? Depois falava-se o quê? Deus criou o homem de onde? Da centelha divina, né? O homem veio numa casa. São diversas teorias. E esse cara aqui, a gente está numa casa espírita. E essa pessoa aqui, Allan Kardec, Hippolyte Leon Denis Rivail, ou Divaldo Franco fala que é Rivail, diz que a oxítona não funciona na França. Eu não sou estudioso francês, mas eu sou um estudioso da doutrina espírita. Se é Rivail ou Rivail, não vem ao caso. O que importa é que essa pessoa aqui fez. Ele codificou a doutrina espírita em torno de uma década. E o que ele codificou em torno de uma década? No mínimo 10 encarnações para a gente estudar de verdade. Porque Divaldo Franco, Edson, ele fala que ele já leu o livro, estudou o livro do Espírito 100 vezes, e até hoje ele encontra pontos que passa batido, todo mundo passa batido. Se ele pega um livro, qualquer literatura, quando você vai ler a segunda vez, pega o Aurélio, leia o dicionário uma vez, depois lê a segunda vez. Quem é estudante de concursos, né, concursos públicos, você estuda as leis uma vez, quando você vai estudar a segunda, né, então tem os reforços da aula. Então ele codificou a doutrina espírita através do livro dos Espíritos, que gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esse é o Pentateuco básico da doutrina espírita. Tem ainda o 6º livro, que é O que é o Espiritismo, que explica muito, é um livro até mais fino, sugiro todo mundo dar uma boa lida, até os simpatizantes espíritas. Só que a obra espírita são 2 patinhos na lagoa, são 22 obras. Por que, Edson? Porque tem as obras póstumas e tem as revistas espíritas. E a série Amélia Rodrigues, se eu não me engano, são 15 a 16 livros. E a série psicológica de Joana de Anjos, que a gente estuda lá, na Mansão do Caminho com o Divaldo Franco, se eu não me engano, são 16 livros. São muitos livros, né? Chico Xavier encarnou para escrever 33 obras. Quando chegou 15 obras, ele virou para Emmanuel, o benfeitor dele, e falou assim: se eu não quiser mais escrever. Aí Emmanuel, tudo bem, você não escreve mais. A sua encarnação vai terminar aqui agora.
E ele escreveu mais de 404. Atendeu pais, mães, perderam filhos, doentes. Trabalho de caridade e fraternidade que aquele homem fez. E ele ainda desencarnou no dia que todos os brasileiros estavam felizes. Foi quando o Brasil ganhou. O Pentateuco Espírita tem, né? Foi quando o Brasil ganhou, a seleção brasileira ganhou 5. Eu estudando para essa palestra, eu já tinha assistido a palestra de Divaldo, mas eu voltei de novo na estrada. Divaldo falando sobre Deus, né? Sobre o sentido de Deus. E diz que Chico, ele fala assim na palestra, que Chico falou assim, por volta das 18 horas. Ele abriu os olhos e falou: o Brasil ganhou. Aí falaram: sim, o Brasil ganhou, ele é pentacampeão, estão todos felizes. Ele, obrigado. E aí, logo após, ele desencarnou. Então, a gente até se emociona em falar isso, porque a história que esse homem fez, Chico Xavier, é demais. Então, Hipólito Leão Denis Arribail, vulgo Allan Kardec. Allan Kardec escolheu esse nome por 2 motivos, quem é que sabe? O primeiro, foi porque ele já tinha tido uma encarnação com esse nome, Allan Kardec. E o segundo, para descaracterizá-lo da imagem de pedagogo na França. Ele ensinava, cuidava das crianças, ele estava começando uma nova carreira. Então a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, qual é, Alberto? E Divaldo fala bem sobre isso, porque antes se perguntava, eu falo, qual foi o início da palestra aqui? Que as concepções do ser humano sobre Deus vêm em mutação com o tempo. A gente vai ver tudo aqui, os aspectos das 3 religiões. Alberto me deu 1 hora, né? Eu comecei às 7h20, a gente vai até 8h20, porque tem bastante conteúdo. Então, Divaldo fala sobre isso, que antes perguntava-se quem é Deus? Quem é a primeira revelação? Moisés. Moisés subiu o Monte Sinai e recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos. Moisés falou com Deus? Moisés não falou com Deus. Deus é uma divindade, não é quem é Deus. Olha lá, primeiro vai com o Livro dos Espíritos. O que é Deus? Quem é Deus? Deus, meu irmão, aqui, ó, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é o ser onipotente, onipresente. Ele é uma divindade. Então Moisés não falou com o homem, falou com o homem. É uma forma de dizer, né? Como Jesus falava: ninguém vai ao Pai senão a mim. É uma forma que a gente tem de uma indumentária de criar essa simbologia. Mas ele é uma divindade, ele não é um velho barbudo. É difícil entender Deus. Eu abri a palestra aqui dizendo que é difícil entender a inteligência de Jesus. É difícil. Se tiver um encarnado aqui na Terra que falar que entende a inteligência de Jesus, está mentindo, porque não dá para entender. Então, a primeira revelação foi Moisés, o Decálogo. A segunda revelação, Jesus. Há 2000 anos o mestre passou aqui, né? Mas parece que não tem 2 dias que ele passou. Que é a simbologia que a humanidade tem feito e desenvolvido e trabalhado em cima. Não está parecendo que está 2000 anos ecoando aqui dentro do nosso coração. E quem é a terceira revelação? O Consolador Prometido, o Espiritismo. Allan Kardec no século XIX, na França. Só que nós somos também a terceira revelação. Porque nós estamos dando continuidade à obra, ao desenvolvimento, ao trabalho. Essa é a terceira revelação. Então, Jesus, desde os tempos de Moisés, que é 1000 anos antes dele, ele já se preparava para caber num corpo desse, para caber aqui na carne. Só que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões. E desde a constituição do planeta, que eu vou mostrar um vídeo aqui, mostra-se, tem essa pergunta no Livro dos Espíritos também: como é que os espíritos vieram encarnar na Terra? Vieram de outros planetas? Na constituição do planeta já vieram alguns germes, alguns átomos. E eu já vou repassar um livro para vocês lerem, do átomo ao arcanjo. Então ali, o planeta Terra no início, o sistema de translação dele, de rotação, durava 4 horas. Não é 24 horas hoje em dia? Né? Você sente
Você está trabalhando aqui, você sente, Alberto? Você está na farmácia que o planeta está... Alguém sente? Mas no início durava 4 horas, eu acho que ia dar para sentir. Porque ele foi se adaptando. Então, desde essa época, Jesus já estava trabalhando pela ordem que ele ia ser governador do planeta. E Jesus, ele está em estado crístico. É um espírito de escol. Então, como é que nós vamos, há 4 bilhões de anos, uma pessoa, um ser, que já está em estado crístico, como é que a gente vai entender a concepção da inteligência desse homem, desse ser? Imagine de Deus. Então, por isso que eu aceitei o desafio de Alberto e de Edson. Então, que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. As pessoas têm feito muitas tatuagens hoje em dia, que é aquele símbolozinho, né, que um junta com um ponto, outro ponto, né, Alberto? Eu não gosto muito de tatuagem não, mas não tenho crítica contra ninguém que faz. Mas é um símbolo assim que não tem começo nem fim. E isso é o infinito. Agora vocês imaginem, os cientistas estão estudando que existe o ultraverso, que é o complexo de universos. Então, tamanho é a nossa pequenez para entender Deus. E o que é que pode se dizer por infinito? Definição incompleta. Não tem definição. Pobreza na linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Pô, esse cara vai falar aqui o tempo todo de Jesus, a palestra sobre Deus, a visão espírita de Deus que Edson passou para ele. Sim, mas para eu falar de Deus, eu tenho que falar de Jesus. A gente não está entendendo, a gente entende o amor que Jesus veio nos ensinar. Mas sem entender a inteligência de Jesus é difícil. Esse ser, ele surpreendeu a todos nós. Ele juntou 12 pescadores, cheios de defeitos, para fazer o seu legado. E ele falou aquela célebre frase para Pedro, que estava pescando. E aí ele falou para Pedro: vos tornareis pescadores de almas. E ele sabia todo mundo ali os seus defeitos. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Você sabe qual foi o problema com Judas? Judas, ele queria que Jesus montasse um exército para combater os romanos. Mas Jesus não veio para isso. Jesus, ele veio para nos ensinar a lei do amor. E o amor está ao alcance de todos. Jesus, ele não pediu para a gente criar a forma da bomba atômica, nem escalar o monte do Everest. Aprender a escalar o monte do Everest. São 4 acampamentos. Em torno de 4 a 5 dias. Tem que subir com tubos de oxigênio, o ar rarefeito. Não. Jesus, ele pediu para a gente nos amar. Mas o amor está ao alcance de todos. E a gente consegue entender sim o amor de Jesus, mas entender a inteligência dele não. E a de Deus, não mais ainda. Então Deus é infinito em suas perfeições, meu irmão. Mas o infinito é uma abstração. Dizer, olha só, esse Allan Kardec, ele é demais. Vamos ler aqui devagarzinho para a gente entender. Olha só. Deus é infinito em suas perfeições. Ele já está respondendo aqui que pode-se dizer que Deus é infinito, definição incompleta. Só que aqui ele fala, Deus é infinito em suas imperfeições. Mas o infinito é uma abstração. Parece uma aula de filosofia isso. Isso foi escrito no século XIX, psicografado por Espírito. Allan Kardec, ele não era médium. Ele não era médium, ele não escrevia, não via nada. Ele usou médiums. Allan Kardec, ele usava a máxima que ele preferia rejeitar uma suposta verdade do que aceitar uma mentira. Ele pegava a psicografia lá da França, juntava aqui, lá a Praia do Forte fica dentro de Mata de São João. Aí ele pegava a psicografia de Mata de São João, concatenava com a América do Sul e via se as 3, 4, 5, 10 respostas estavam certas para ele poder botar dentro do livro. Porque o que eu mais vejo as pessoas reclamarem e apontarem, principalmente meus familiares, alguns evangélicos, que como é que você está se acreditando de uma coisa que vindo dos espíritos? Você sabe que é esses espíritos? Mas como é que você pode criticar a obra sem conhecê-la? E o infinito é tornar o atributo de uma coisa pela... Ó, tá difícil aqui, ó. A nossa cognição, vamos lá. Deus é infinito em suas perfeições, mas
Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra, que não é mais do que a primeira. Como é que diz que são mensagens espíritas vindo do além? Conheça a obra para criticar. Tá claro? Aqui é nosso, né, querida? Eu já fiz uma palestra hoje de manhã na Cobrinha, mas não vai descansar. Depois trabalhei, peguei a estrada, mas tenho bastante energia para doar para vocês, porque a palestra em si doa-se bastante energia. Então, vamos lá agora, as concepções de Deus sobre judaísmo, cristianismo e islamismo. São a tríade, né? A religião, a doutrina espírita é uma tríade: ciência, filosofia e religião. Ciência, ela estuda os dois mundos: o mundo físico, bora, e o mundo espiritual. Filosofia, entender, meus irmãos, entender o que é que acontece aqui com a gente, por que acontece, por que está acontecendo isso com o marido, com aquilo, porque eu perdi o emprego, porque está com a doença, porque o cunhado descobriu isso, está traindo minha filha, né? O entender. Vivemos num mundo de provas e expiações. Provas você escolhe passar, e expiações são débitos de outrora. Pode ter sido o que eu estou passando agora aqui pode ter sido da noite passada, ou pode ter sido de 1 milênio atrás. E Chico Xavier diz que na encarnação ninguém erra de endereço. Você escolhe o familiar que você quer vir. Por isso que as famílias são tão, às vezes, como é que eu posso dizer? Desequilibradas, digamos assim. Porque são débitos. Você degladiou com um cara lá no Coliseu do Roma, que ele te arrastou e cortou sua cabeça, e você pede para vir na mesma família com esse cara, com essa pessoa, para você se ajustar. Você sabe por quê? Porque no mundo espiritual é amor. Para você estar em sintonia com Deus e com Jesus, você tem que estar amando e fazendo o bem. E se você não quita suas diferenças, você não vai estar no patamar elevado. Ah, você não quer descer para encarnar? Então desce e me mostra que você vai amar o seu algoz lá. Pais e filhos, filhos e pais. Na minha família mesmo tem um caso muito... Meu pai teve 5 filhos, 5 filhas mulheres e eu. Aí traiu minha mãe, foi morar com outra mulher. Aí depois de um tempo, num acidente, a mulher morreu. Meu pai tomou uma pancada muito forte na cabeça. Ele teve uma vida normal depois disso, mas ele tomou uma pancada muito forte na cabeça. Então ele ficou sem lar, sem mulher, sem rumo, sem prumo. E aí ele pediu para minha mãe: deixa eu voltar para casa. E voltou para casa com os 2 filhos, frutos da traição. E eu me lembro, eu era pequeno, Edson. E eu me lembro, a reunião de família, assim, o círculo, dizia: ó, seu pai vai voltar a morar com a gente, vai ser 2 irmãozinhos, você vai ganhar, um homem e uma mulher, né? Aí eu, mas ele é filho de quem, minha mãe? Foi muito difícil uma criança de 5 anos entender isso. Você sabe por que eles vieram cair dentro da nossa família? Eu não sei dizer. Então, muitas pessoas falam sobre a família, a palestra é sobre Deus, mas muitas pessoas, eu vejo a expressão de vocês nos olhares no centro espírita. Todo mundo tem dores, inclusive eu, todos nós. Mas assim, a maioria das dores são provenientes da família, de casa. Mas Jesus foi a pessoa que mais teve problema na família. Jesus, para encarnar, o pai dele, José, numa mediunidade onírica através do sonho, o anjo Gabriel entrou em sintonia com José e falou: no outro dia, fuja para Jerusalém, para outra cidade. Porque os 3 reis magos, eles foram dar as oferendas ao menino Jesus que nasceu. Nasceram no reino de Israel. Então tinham que falar com Herodes. É tipo, como é que eu venho aqui e não vou falar com Edson? Eu vou subir aqui, fazer a palestra, não vou ser recebido por Edson, não vou conversar com Edson?
Aí os 3 reis magos foram falar com o rei Herodes. O rei Herodes, que era o rei de Israel, falou assim: vá lá, dê as oferendas, só que você vai me dizer aonde ele está. Volte e me dê. E aí quem assistiu o filme, o desenho animado dos anos 90, eu não sou muito velho não, mas dos anos 90, que era o Rei Leão da Montanha. Saída pela esquerda, saída pela direita, não sei se você lembra disso. E aí os 3 reis magos, ó, saída pela esquerda. Não foi entregar a proveniência do menino Jesus. E aí Herodes saiu decepando a cabeça de todos os recém-nascidos. Diz ele, né? Para matar o mal pela raiz. Só que José, o pai dele, de Jesus, já tinha recebido a mensagem do anjo Gabriel, numa mediunidade onírica através do sonho, e já tinha ido embora. Então a família foi sempre fugida, só foi sempre maltratada. Os irmãos de Jesus, que Deus não me perdoe a palavra, muitos pensavam igual os romanos sobre Jesus. Então como é que o mestre teve problemas familiares desse ponto e nós não vamos ter? Somos a belezinha. Viemos para cá, Alberto e Edson, só para curtir, né? Tem muitos espíritos que falam que é para... me fugiu o termo agora. As bonanças terrenas, mas nem esse termo não. Me fugiu o termo, daqui a pouco eu lembro. Os gozos terrenos. Veio para cá só para os gozos terrenos, para curtir. Qual é o motivo principal da encarnação? O motivo principal da encarnação é o status quo do espírito. É não precisar encarnar mais nesse planeta. Então a missão sua é a sua elevação moral, espiritual. Mas você vai ter outras missões. Casar, ter um filho. Um vai ser engenheiro, o outro vai ser médico, o outro advogado. Aí construir uma escola, construir um centro espírita, ajudar as pessoas. Essas são missões secundárias, mas a missão principal é a plenitude, que é o status quo do espírito. Mas viemos para cá, queremos que ficar o quê? Queremos só o quê? Carnaval, como é o nome daquele negócio? Carnaval pequeno? Micaretas, né? É Copa do Mundo. Teve colegas meus que botaram, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, agora acabou meu motivo de beber durante a semana. Eu não respondi nada. Então, Deus, fora do monoteísmo, encontra-se outras concepções acerca da ideia de Deus, da gênese do desenvolvimento do universo, tais como poli, panter, matéria e ateísmo. Quantos ateus? Eu sou ateu. Eu tinha um colega meu que ele só via no trabalho, há uns anos atrás isso. Eu estava começando a doutrina espírita. Ele, eu sou ateu, não acredito em nada. Ele só via falando isso 4 anos do mundo. Aí, sabe como começou a acontecer? Toda hora que ele abria a porta do escritório para sair para ir para outro setor, ele começava a tomar choque. Não era choque de energia preso, não. Não tinha fio nenhum desencapado. Ele começava a abrir. O que é isso? Eu, o que é isso? Foi aconteceu várias vezes. Ele, tô tomando choque aqui. Eu falei, o que é isso? E ele é ateu. Eu respeitava a opinião dele. Então, Deus, os humanos deram várias concepções sobre Deus. O conceito sobre Deus, que é o tema da palestra, veio evoluindo com o tempo. Mas Deus não é submisso. Como é que o Criador pode ser submisso à criatura? Você põe um filho no mundo, você vai educá-lo. Como é que ele vai estar mandando em você, maltratando em você, destoando você? Então você perdeu o controle. E o caráter é formado até 7 anos. Eu fui para a praia, primeira vez que eu fui para a praia nesse ano, eu queria tomar um banho de mar. Já tinha quase um ano que eu não lembro, eu ia para a praia. Mereço, eu queria tomar um banho de mar. Aí eu fui para a praia, levei meu sobrinho para ir sozinho, meu sobrinho 14 anos. Aí ele entrou no mar com um amigo, eu dizia, vem para cá, ele começou a ir para o fundo, vem para cá, ele começava a ir para o fundo. E eu fui para lá para ele ficar comigo, tal. Eu lembro que eu comprei aquele negócio de basquetebol, não, como é? Raquetebol, frescobol, isso. Vai ficar brincando com o menininho e tal. E ele começou a ir para o fundo. Aí teve uma hora que eu fiz, o amigo dele veio, eu falei, vamos nessa. E aí no carro eu falei para ele, rapaz, você não me obedece. Eu fiquei preocupado, porque assim, se o filho de quem seja, se tiver em sua mão, é sua responsabilidade. O que é que eu vou dizer para minha irmã? Que ele não me obedeceu? Minha irmã não vai querer saber disso não. Ele vai dizer, você não tem controle não? Aí eu ficava,
na areia da praia, estava o cartão, chave do carro, eu ficava entre ou ir pegar ele ou largar tudo lá, porque as pessoas roubam. Eu não sei aqui, mas em Salvador, você está na praia, as pessoas passam, ó, e eu já fui roubado, assim. Aí eu cheguei no carro, rapaz, não sei o que, como é que você faz isso? Ele virou para mim, o gostoso está aí em desobedecer. Um menino de 14 anos, agora só ouve rap. Queria pintar aquele negócio do nevô, que é o cabelo, aquele cabelo. O pai não deixou não, eu falei, você fez uma ótima escolha. Então, gente, como é que a criatura, o Criador não pode ser submisso à criatura? Nós, a verdade é que até hoje nós não entendemos Deus. Mas quando acontecem as bonanças, né, entendemos Deus, né? Porque, o que é que nós pedimos a Deus? Um carro, um apartamento, passar no vestibular, uma esposa, um esposo, né? Uma câmera nova para filmar. Mas a gente pede a Deus, oh Deus, me ensine a amar. Oh Deus, me ensine a ajudar aquele meu vizinho que me maltrata tanto. Oh Deus, me faça um pouquinho ficar menos impaciente. A gente pede isso a Deus? Infelizmente não, nem eu. Por isso que eu oro. Vigiar e orar, orar e vigiar. É uma oração de manhã e oração e meditação à noite para tentar se conhecer. São Francisco de Assis que fazia isso, né? No decorrer do dia, quando acabava, que ele ia para casa, ele tomava o banho dele, ele refletia sobre tudo que ele fez, tudo que ele podia fazer melhor mesmo. Então esse cara aqui, ó, entenderam isso, né? A questão de Deus. Opa, tá passando aqui, ó. Ah, tá vendo? Pulou um. Então aqui, ó, Deus, as religiões abraâmicas são religiões cuja origem comum é conhecida pelo pai Abraão, que é o pai dos hebreus, antes de Moisés, ou o reconhecimento de uma tradição espiritual identificada com ele. Então essas são as religiões que são as religiões abrâmicas. Então fora do monoteísmo, que são os politeísmos, encontram-se diversas concepções sobre Deus, da gênese, do desenvolvimento do universo, tais como politeísmo, panteísmo, materialismo e ateísmo. Então, são trocentas as concepções de Deus. Até para nós espíritas, que somos monoteístas, e sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, como os espíritos falou para Allan Kardec, a nossa concepção ainda não entende direito o que é. Então essa pessoa aqui, Hipólite Leão Denis Arribaí, o Allan Kardec, ele fala que o Espiritismo é, portanto, uma doutrina que se fundamenta na existência e soberania da divindade, componente primordial da Trindade universal. O que é a Trindade universal? Deus. Bora falar de todo mundo junto? Deus, Espírito, qualquer coisa não existe fora disso. Então, a doutrina espírita, ela é uma tríade. Ciência, ela estuda os dois mundos, matéria e espírito. Filosofia, ela entende os acontecimentos, as nossas vicissitudes. E a religião é a moral que o Cristo veio nos ensinar para a gente praticar. E eu falei sobre o Pentateuco Espírita aqui no início da palestra, não falei? O livro, que você não tinha chegado ainda, o livro mais religioso da doutrina espírita, sabe qual é? O Evangelho segundo o Espiritismo. É com ele que nós fazemos nosso evangelho no lar, nossa oração. Mas eu oro o tempo todo, eu oro dentro do carro, ao me alimentar, eu agradeço o alimento, a oração o tempo todo. Esse é o livro mais religioso da doutrina espírita. É o que ensina mais as máximas. E ele é todo baseado em quê? Nos 4 evangélicos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangélicos que a igreja da época deu veracidade. Porque, Jesus, Allan Kardec escreveu alguma coisa? Viu alguma coisa? Não. Ele não era. Para mim, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Que as árvores perdoem minha transpiração e doação de energia. Mas é por uma boa causa. E obrigado pela sua sensibilidade.
Onde foi que eu estava? Sim. Do mesmo jeito que Kardec, ele não escreveu, psicografou nada, Jesus, ele não escreveu nada. Jesus, ele viveu e deu o exemplo. Alguns dos evangélicos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a igreja romana da época deu veracidade, alguns deles foram escritos 80 anos depois que Jesus desencarnou. E mesmo os originais foram perdidos em aramaico. Então, essa é a tríade da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Está claro? Está claro. Nós também somos uma tríade: corpo, espírito, perispírito. Corpo, matéria, espírito, e o corpo semifluídico é o corpo perispiritual. O espírito, ele não tem forma, não tem cor, não tem olhos, não tem boca. Então o espírito quer dar uma ação na matéria, ele precisa do perispírito. E o perispírito é formado do FCU, fluido cósmico universal. Cada planeta tem a constituição do fluido cósmico universal para viver. Por exemplo, temos aqui um perispírito, vivemos no planeta Terra. Esse perispírito não cabe em outros planetas. Realmente, literalmente, somos poeira das estrelas. Somos formados do fluido cósmico universal. Quem criou, gente? Quem criou o fluido cósmico universal? Deus. E a nossa trindade, de novo, Deus, Espírito e Matéria. E essa imagem aqui, no período arcaico, a África e os povos do Mediterrâneo desenvolveram culturas politeístas, onde a potência divina se compunha de vários seres, Deus, ídolos, orixás, etc. A consagração do monoteísmo, crença de uma única, se efetivou no povo hebreu a partir da revelação mosaica, dando origem ao judaísmo, cristianismo e o Islã. Isso eu mostrei lá cá, ó. Não esqueçam disso. Judaísmo, cristianismo, só sobre Maomé, Edson, só sobre Maomé, que eu tenho estudado de um tempo para cá. Dá para fazer um seminário sexta noite e sábado, só sobre Maomé. Eu não vou nem citá-lo aqui, porque não dá tempo. Então, meus irmãos, todos eles eram politeístas, através da revelação mosaica, dando ali do João. Então, o povo hebreu. Então, as religiões abraâmicas do pai Abrão, que trouxe essa centralização do Deus único. Então, a Grécia Antiga, qual era o conceito que a Grécia Antiga tinha sobre Deus? No período arcaico, é o nome que se dá ao período da Grécia Antiga, em que ocorreu o desenvolvimento cultura, política, social, situado entre 800 a 500 anos antes de Cristo, em torno de 5 séculos mais ou menos. Um dos fenômenos mais importantes do período arcaico foi a colonização, que espalhou os gregos, um por pouco, toda a área da costa da bacia do mar Mediterrâneo. Quem descobriu o Brasil? Quem foi, gente? Foi Portugal? Foi. Quem? Pedro Álvares? E quem descobriu Portugal? Quem descobriu Portugal? Bom, vamos estudar mais a fundo, né? Vamos trazer essas inquietações para o nosso âmago. Quem descobriu Portugal? E o português, Edson, veio derivado de onde? Derivado do latim. E o latim foi derivado de onde? Portugal, entre aspas, ele foi derivado de Roma. Porque o Império Romano teve vários imperadores. Nero tocou fogo em Roma, né? Então, com a destituição do Império de Roma, que foi ali já na Europa, por isso que é chamado o Velho Continente, aí formou-se cidades e países. E ali começou a história de Portugal. E o latim gerou, eu falei isso até na palestra de hoje de manhã, o latim não gerou só o português, não, gerou várias línguas, né, europeias. Então, a visão da história mostra que vários conceitos de Deus acima de um determinado período foram sendo abandonados. Alguém fala isso nisso na palestra. É como você vai tirando, sabe, a casca da laranja, você vai descascando, para você ver que a gente não entende, até hoje, vou falar aqui bem
olhando para a câmera, Alberto, nosso amigo, filmando. Até hoje, nós seres humanos, não entendemos o que é Deus. Eu, Daniel Lírio, que estou falando na palestra sobre Deus, se eu te falar que eu tenho uma cognição e um entendimento de Deus, eu estou mentindo. Porque o conceito humano sobre Deus vem se mudando ao tempo, mas Deus não se muda. É a nossa pequenez que está ficando menos, um pouquinho pequenininha. É isso, essa é a verdade. Posso ir embora? Acabou a palestra, Edson? É isso, é a verdade. Essa é a palestra, Edson. Nós temos que, se não entendemos Jesus, a inteligência dele, entendemos o amor, o significado, toda a obra de Jesus, mas dizer que você entende a inteligência de Jesus? Jesus, quando ele estava crucificado, prestes a morrer, desencarnar, ele estava balbuciando, tentando falar alguma coisa, Edson, na cruz. E aí o anjo Gabriel, anjo, espírito, se aproximou da cruz e tem isso relatado no livro de Chico Xavier. E perguntou, diga, mestre, diga, Jesus. Aí Jesus tentando falar, não conseguia. Ele estava já indo, né? Aí, diga, mestre, fala, eu não estou conseguindo te ouvir. Aí o anjo Gabriel botou o ouvido perto assim. Aí ele chegou e falou assim, vá e socorra Judas, que ele acabou de se matar. Você vai conseguir entender a inteligência desse homem? Que foi traído por essa pessoa, é o primeiro aspecto que ele solicita, é que fosse resgatar Judas dos planos umbralinos, por ter tirado a própria vida. Que misericórdia desse homem! E aí a gente entende a inteligência de Jesus? Lógico que não entendemos. Tentamos entender. E a de Deus, tentamos sentir, meu irmão. Porque deixou de ser o Deus o imprevisível em suas ações, que todos castigavam antes daquela época. Olha, Deus castiga. Deus deixou de ser o Deus provocando medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus uma igreja refém de concepções doutrinárias. Quer dizer, a concepção que os homens dão de Deus, sobre os dogmáticos e doutrinários. Nesse lindo livro aqui, Edson já leu, que já estou passando para vocês lerem, Visão Espírita da Bíblia, J. Herculano Pires. Se não leram, leiam e estudem. Ele nos fala no capítulo 2 da Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou seus narizes, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o Deus, como eu falei aqui no início da palestra, tirou o homem do barro ou do pó da terra? Aí o que é que esse cara vem aqui? Porque assim, a doutrina espírita, ele é o consolador prometido, é a terceira revelação. Muita coisa que a gente não entende ali na Bíblia, a doutrina espírita dá significado. E aí esse cara, Allan Kardec, no livro do Espírito, né, ele nos fala que ele admite no livro do Espírito que Adão tenha realmente existido como possível sobrevivente de um cataclismo na região citada pela Bíblia, mas adverte que é mais razoável considerar como um mito ou uma alegoria. Já falei isso aqui. Personificando as primeiras idades do mundo, a espécie humana não começou por um homem só, é impossível. 5 continentes, mais de 6 etnias, um amarelo do olho esticado, o outro mulato, o outro branco, o outro pardo. O que é isso? Vindo de um homem. Adão e Eva no paraíso, e a punição: comeu a maçã do pecado. Me poupe. Não estou fazendo aqui idolatria, nem estou fazendo nenhuma ridicularização, mas pelo amor de Deus, o Consolador prometido é exatamente isso. O Espiritismo, ele veio trazer o verdadeiro significado para nós. Então aqui, ó, a espécie humana não começou, surgiu na Terra pelo encadeamento natural das evoluções dos seres. Com o passar dos tempos, Deus, a Kardec fala na Gênesis, que estuda a posição do homem na escala animal e declara que, por mais que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve resignar-se no seu corpo material, o último elo da animalidade na Terra. Há contradição nesse ponto entre a Bíblia e o Espiritismo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: Deus, ele cria, quem tem isqueiro em casa, você risca o isqueiro, né? Aí o isqueiro faz aquela chama, né? Não é isso? Então Deus, ele sopra a centelha divina, faz assim, ó.
Ele tem o poder, nenhum de nós sabemos como é, mas é assim que está lá no livro do Espírito. Aí ele sopra o princípio inteligente, o Espírito. E aí o Espírito passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, que é a versão homem, não é homem, não, é a versão ser humano. E o quinto, o Pentateuco, é versão angelical. Versão angelical é sentido alegórico. Angelical é o espírito puro. É em torno de 80 encarnações para se atingir a plenitude de ser espírito puro, tá bom? Mas você pode fazer em 30, em 10, vai depender do seu desenvolvimento. Então, aí Allan Kardec fala assim: espíritos, como é feita a mutação do princípio inteligente espírito, com a letra minúscula, para o espírito com a letra maiúscula? O espírito com a letra maiúscula, o espírito da letra minúscula da versão animal para a versão hominal, como é feito? Aí os espíritos falam: só Deus sabe, vocês não estão preparados para isso. E o espírito, a versão hominal, é o espírito com a letra maiúscula, que tem um conhecimento da moral do viver. E ele não retrocede. Não é que você foi um gafanhoto ou foi um gatinho, não é isso. A sua composição genésica, da sua gênese, da sua simbiose, do seu magnetismo, dos seus ectoplasmas, né? do seu DNA, da sua constituição magnética, ela vai se moldando com o tempo e vai passando essas fases, que é em torno de 1 bilhão de anos. Mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, que é espírito, em torno de 1 bilhão de anos. Então, quando o planeta, daqui a pouco eu vou passar um vídeo, quando o planeta se constituiu, Alberto, muitos germes já estavam sendo inseridos ali, que já estavam na transformação para a sua simbiose. Se o planeta tem 4,5 bilhões de anos e meio, nós já deveríamos estar ali no nosso casulozinho. Mas no livro dos Espíritos, Kardec fala que muitos outros germes, centelhas divinas, princípio inteligente espírito, vieram também de outros planetas. Não foi só na constituição do globo. Tá difícil de entender isso? Tá claro, não tá? Então ele fala aqui, ó: o homem deve resignar-se a ver no seu corpo matéria o último elo da animalidade na Terra. Agora eu vou confundir tudo na cabeça de vocês. No livro chamado Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, quem já leu? A maioria aqui. Ótimo. Mostra que Edson está fazendo bons grupos de estudo. Bezerra de Menezes, não sou eu que estou dizendo isso, está no livro. Fala que está vindo um corpo celeste, parecido com o da Terra, nas mediações da galáxia, pelas redondezas, Edson. São alguns milhões de anos-luz distante. Mas é sério, está vindo um planeta, para as mediações aqui do planeta Terra, parecido com a Terra, só que bem maior, porém um planeta primitivo. Por quê? Se o planeta Terra está no processo de regeneração, a regeneração não começou com a pandemia, e a Revolução Industrial, e o fim da Idade Média, que durou 1000 anos. Na própria Idade Média surgiram as universidades, o iluminismo, a forma de pensar. Como eu mostrei aqui, na Grécia Antiga, surgiu lá, não foi? Hipócrates, Demócrates, Aristóteles, começou a surgir as ciências, os estudos, né? O próprio Jesus, ele é o início da regeneração do planeta, para ele trazer a forma de amar. Então, a regeneração, quem não está fazendo por si, não vai voltar a reencarnar aqui. Isso está no livro. Vai encarnar nesse planeta primitivo. Quer comer? Vai lá caçar seu mamute. Quer dormir? Olha a caverna ali. Quer passear? Vai na 11. É sério. Não sou eu que estou dizendo, isso está no livro. Mas Daniel, você está dizendo que o espírito não regride da forma nominal para a forma animal. Ele não vai regredir, mas ele vai viver como tal. E o Sol, Edson,
que é muito mais perto desse planeta, vai ter que vir com a coraça para aguentar, porque senão o cachorro ele tem câncer, tem hepatite, tem diabetes, tem cegueira, tem tudo. É sério isso. Leiam esse livro, Transição Planetária, ele não é nem muito grosso. Ele é firme. Então lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala aqui. A espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre na questão 42. E a resposta é a seguinte: sim, veio ao seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer que o homem foi feito do limo da terra. Então olha só, dizia que o homem era feito do barro, né? Depois soprou, isso está na Bíblia, acabei de ler aqui para você. Soprou o nariz, soprou o olho. Isso é bem alegórico. Aí vem o Espiritismo, que é a terceira revelação, acaba com tudo isso. A resposta, sim, o homem veio ao seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer que o homem foi feito no limo da terra. Por que a gente foi feito? A gente não foi feito no barro. A gente foi feito do limo da terra porque a gente já foi limo. Vou dizer de novo. Deus, ele sopra a centelha divina. Ninguém sabe como é que ele cria, mas ele cria. A inteligência suprema lá, ó, sopra os princípios inteligentes. E ele vai passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, que é espírito puro. Em torno de 1 bilhão de anos. Então a gente veio, não foi do barro, não. A gente veio do limo da terra, porque a gente já foi limo. A nossa constituição genética, está claro isso? Para eu passar? Se não tiver claro, eu respondo de novo. Está claro? Para a palestra não ser em vão. Para essas palavras, Edson, ecoarem não somente nessas 4 paredes, mas pelo recôncavo, pelo sertão. Então lá, ó, como se vê por essa clara resposta, a obra de Deus não se assemelha aos grosseiros trabalhos humanos. Deus cria através de processos cósmicos, ainda inacessíveis ao nosso entendimento. Eu estou falando isso a palestra toda. E não sou eu que estou falando isso, você está falando na questão do Livro dos Espíritos, questão 42. Eu uso embasamento. Eu adoro Divaldo Franco, amo. Passei os últimos 3 reuniões na Noção do Caminho, mas eu não sou Divaldete. Eu amo Marcel Mariano. Marcel Mariano, eu faço clube de estudo das obras de André Luiz lá na Federação Espírita da Bahia, quarta-feira. Mas eu não sou Marcel Mariano Zete. Eu sou esse cara aqui, eu sou Jesus, eu sigo Jesus. Mas as minhas obras, meus estudos, minhas apresentações são com base desse cara aqui, ó. Que é o codificador da doutrina espírita. E não existe espiritismo kardecista. Existe um espiritismo, que é a doutrina dos espíritos. Kardec codificou-a. Agora existem várias outras doutrinas espiritualistas, que eu poderia dar uma outra palestra aqui só falando sobre elas. E que eu não vou julgar e não vou falar nada. Até porque o espiritismo, ele diz que ele não é a salvação. O espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Inclusive Chico Xavier, Edson, falou que se o espiritismo falasse que fora do espiritismo não há salvação, ele não teria ficado. Você, que é simpatizante espírita, que vem aqui, às vezes assistir a palestra, pode estar fazendo mais bem do que eu, que estou mais ou menos há 15 anos na doutrina espírita, é sério. Então, os livros bíblicos não poderiam tratar da criação do homem senão de forma... Estou falando essa palestra toda. Então, quando eu falar para você, o homem veio do barro, o homem veio do limo, minha senhora. Porque nós já fomos limo, pedra, vegetal, animal, hominal, e eu espero chegar no angelical, que é a versão espírito puro. Chegamos aqui, nossa terceira parte da nossa palestra. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água para hidratar. Para quem não sabe, sábado nós estaremos aqui de novo, numa mini palestra, né, que tem um grupo de estudo aqui no tratamento. Faremos uma palestra e dormiremos na cidade de Santa Amaro e vamos fazer no domingo pela manhã em Alberta, lá no distrito de Pedras, na sala de estudos Chico Xavier. Edson não me chamou para o aniversário da casa para palestrar, eu cheguei, joguei duro com ele e falei assim: olha, abertura do ano eu quero logo 3 palestras na primeira semana, você não pode contar demais. Estou brincando. Esse cara aqui, ele trabalha bastante, ele é coeso, ele é universal com todos. Então aqui
É a Bíblia, olha só, a teoria do Big Bang. Eu falei como Deus cria a centelha divina, o princípio inteligente, de acordo com o livro dos Espíritos. Não sou eu que estou dizendo nada. E a teoria da criação do universo? Entenderíamos lá como seria? São etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os cientistas estão falando sobre o ultraverso, que é o complexo de universos. Aí, por isso que o livro dos Espíritos é magnífico, cara. O que é que ele fala lá na primeira pergunta? Sobre o infinito. O que é o infinito? O infinito é abstrato. Você não sabe o que é. Você não sabe até onde vai parar, até onde vai dar. Pode ser que o ultraverso, Edson, seja uma galaxiazinha para os entendimentos de outros seres. Eu me lembro que eu estava no Colégio Maria de Salvador. Eu me lembro que teve um dia que eu ia no colégio. Aí eu não sei, eu virei do nada assim e falei para meu pai, se não tivesse vida, ele ia até o quê? Veio um intuito assim, eu falei isso para ele. Aí minha irmã do meu lado fez assim, oxe menino. É porque eu fiz essa pergunta ao meu pai com 10 anos, eu indo para a escola. Se não tivesse vida, meu pai, ia até o quê? Aí eu fiz assim, ia até o quê? Não ia até o nada. E o que é o nada, meu pai? Porque se não tivesse vida, se não tivesse Deus, se não tivesse criação, criatura, ia ter o quê? Não ia ter vida, não ia ter o viver. Eu fiz essa pergunta para ele com 10 anos. Aí minha irmã, que era mais velha que eu, estava indo para o trabalho com ele, falou, oxe menino. Aí eu fiz, mas não ia ter o nada, meu pai, ia ser só o que? Abstrato, o vento. E aí o livro dos Espíritos conceitua que o infinito é abstrato. Bom, eu tenho um vídeo para passar para vocês aqui agora. Deixa eu ver se vai tocar aqui dentro. Tem um áudio, né? Ah, vai tocar. Vai tocar o pé. Vai dar tudo certo. Tomara que toque o som. Oi? Apareceu o play, ó. Bom, vamos trocar aqui. Já deixei ele aberto aqui. Eu tenho um som, eu espero que toque. Aí a constituição do início do universo, a concepção das estrelas, né? Tem uma narração aí, mas não está tocando. Aí a nebulosa sendo criada. Constituição das estrelas, das galáxias, aí já é a formação do planeta Terra, a constituição do magma, ó, as montanhas tomando forma, porque o planeta Terra, quando ele foi criado, ele não foi criado logo imediatamente com os continentes definidos. Obrigado. Aí, o princípio inteligente do átomo ao arcanjo. A constituição dos seres unicelulares, a fase animal. E vai mudando. Aí ela vai
sugiro que você não coma mais maçã. Aí ó, o simbolismo, né? A serpente. E aí o homem vai mudando, ó, suas ferramentas, o poder bélico. Aprende a matar. Caim matou Abel. Bom, então, voltando aqui para a gente finalizar a nossa palestra, está chegando aqui nosso horário. Aqui é isso aqui. Não, estamos já perto, né? Esse aqui. Então, tomando um fôlego aqui. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda que Deus e o infinito, prova da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo de Deus e o infinito. Então, as perguntas que eu já mostrei para vocês, pode ser que dizer que Deus é infinito, definição incompleta, já foi mostrado isso para vocês, né? Então, Deus ele é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar parte de atributo de uma coisa mesmo. Também já falei sobre isso. E lá no Livro dos Espíritos, sobre os atributos da divindade, na questão 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Estou falando essa palestra toda desde o início, não. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele verá e compreenderá. Quando sair da matéria e tiver na sua evolução, sem obscuridade, aí entenderemos o que é Deus. Dessa forma, porque na nossa pequenez ainda não dá para entender Deus. E o panteísmo? O panteísmo ele fala que Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as formas, de todas as inteligências reunidas no universo? Isso na questão 14. Aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria o efeito. Como é que Deus pode ser o efeito de uma causa que ele criou? Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, ou ele é o efeito ou ele é a causa. E o panteísmo ele diz que Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Não vos percais no labirinto de onde não lograreis sair. Pois quem acreditar e saber, quando na realidade nada se verá? Não sabemos nada, mas sentimos Deus, acreditamos dele. E sobre Deus, né, deixar com o seguinte de lado todos esses sistemas. Tem de bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. O que está mais próximo da gente é nós mesmos, o próximo. Estudar as vossas próprias imperfeições, em vez de ficar tentando entender Deus, ou dizer o que é Deus, ou Deus é a união. Estude as suas imperfeições, ou a sua perfeição, que cada uma tem a sua para evoluir. O que será mais útil do que pretender penetrar o que é impenetrável? Foi o que eu comecei aqui falando no início da palestra, que quem diz que entende, um encarnado que diz que entende a inteligência de Jesus, é mentira. E falar que entende a de Deus. Então lá no mesmo livro da obra de J. Herculano Pires, A Visão Espírita da Bíblia, ele fala que vemos assim que a terra está povoada de gigantes, ou seja, descendentes dos homens primitivos com que a Deus povoara, muitos antes da vinda da raça adâmica. A raça adâmica é a raça que deu proveniente à raça do planeta Terra, a raça humana, mas a raça humana, um terço só da raça humana que está aqui. Alguns dizem que todas as raças que estão nos planetas são raças humanas. Outros dizem que um terço da raça humana está aqui no planeta Terra. Então as pesquisas científicas demonstram que os homens primitivos eles eram gigantes. Muitas raças conservavam ainda proporções gigantescas, ligando-se à influência da tradição mitológica e os excessos da imaginação. Um exemplo histórico nos auxilia a compreender esses supostos mistérios. Os portugueses, filhos de branco dos deuses europeus, casaram-se com as índias. E filhos dos homens primitivos do Brasil. E deles nasceram os homens que continuaram a raça de gigantes do Planalto da Piratinga, os bandeirantes.
Então há essa miscigenação. Então a raça humana é proveniente da raça adâmica, que houve toda essa união e essa... Tem um ditado que diz que é assim: brasileiro se passa por qualquer nacionalidade no mundo inteiro. Por quê, Alberto? Porque o brasileiro, ele parece com tudo. Ah, e o japonês vai em São Paulo. Os paulistas já estão na terceira geração dos japoneses, eles fugiram da guerra lá. Tem quantos brasileiros japoneses tem? Nascidos aqui. Só aqui eles já estão na terceira geração. Então o brasileiro se passa por tudo, por causa dessa miscigenação. Para finalizar nossa palestra, Allan Kardec lá na Gênesis, ele nos fala no capítulo 11, no item 40, todo progresso acarreta a superação de costumes e tradições, a substituição de valores antigos por novos, mudanças profundas nas reformas das relações humanas com fases intermediárias. E a gente vai passando, a gente vai, como eu mostrei aqui no vídeo, até a questão da conduta bélica, como o Alberto falou, o Edson falou de Caim matou Abel. E aí Allan Kardec nos fala na questão 44, de onde vieram para a terra os seres vivos? A terra lhe continha os germes, como eu já falei, e os princípios orgânicos se congravam assim que cessou a atuação das forças que os mantinham afastados, começou a uni-los, e os seres unicelulares começaram a ser seres pluricelulares, e aí começou a vir essa grande escalada do átomo ao arcanjo. E onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Admira-se por você, está em estado fluídico no espaço, antes da constituição do planeta, no meio dos espíritos, ou em outros planetas também. É uma junção. Alguns estudiosos falam que o planeta Terra, ele se desprendeu um pedaço do Sol, que formou dois planetas Terra, que o planeta Terra tinha uma irmã gêmea, e com o magnetismo e a atração, eles foram se batendo, até que foi criado, e eu bati aqui erradamente, até que foi criado a Lua. A Lua é uma irmã gêmea da Terra. O magnetismo da Lua é incrível sobre a Terra. Se a Lua se aproximar da Terra, as marés enchem, morre todo mundo afogado, os rios também. Se a Lua se afastar da Terra, vai secar as águas, vai morrer os peixes, vai faltar, não vai ter água para alimentar os animais, e o homem vai viver como? Então o magnetismo é incrível sobre a Terra, com o planeta aqui que está. Então ele vê o seu tempo, vê o seu lugar, que se dissesse que o homem se formou do limo da Terra. Então, meus irmãos, como se formar do limo da Terra se somos do limo? Como se constituir nesse planeta provenientes da raça adâmica, que somos provenientes de Deus? A visão espírita de Deus. Esse excelente tema e desafiador para abrirmos aqui as palestras desse ano. Entender a Deus é tentar entender o amor, o significado que vem dele, a sua consonância com o bem, entender suas imperfeições e não suas maldições, entender a congregação cristã, que Jesus veio nos entender, só veio nos ensinar a amar. A visão espírita de Deus, a conexão com Deus, com o divino e sagrado, é amar todas as coisas, a si, ao próximo e a todos ao redor. E lembrai-vos que Deus, ele não joga dados. Muito obrigado.